Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh. Oi, eu quero um bolo de aniversário. É isso que eu tenho. Desculpe pela sarna. Dá pra mudar pra feliz aniversário? Vai levar ou não? Não tenho a noite toda. Eu também não. Vamos comemorar o aniversário do Lucas. Não teremos o famoso hambúrguer de Siri, mas teremos um belo churrasquinho.